Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá então, vamos continuar nosso estudo de direito tributário. Precisamos ter uma noção geral sobre o sistema tributário nacional. Me acompanhe então. Legal pessoal, sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, você está aqui comigo no canal Mapeando Direito, estudando o direito tributário. Estamos numa introdução sobre o direito tributário. Já entendemos o conceito de tributo, o conceito de direito tributário e quais são as espécies tributárias. Agora, o sistema tributário nacional. Então, cadê o direito tributário no ordenamento jurídico brasileiro? Rapidamente, vamos lá então. Você em algum momento deve ter esbarrado nessa pirâmide, conhecida como pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen, na obra Teoria Pura do Direito, nunca desenhou uma pirâmide, mas ele usa a ideia de pirâmide para representar o ordenamento jurídico, principalmente para entendermos bem a ideia de hierarquia entre normas, né? As normas secundárias retiram seu pressuposto de validade das normas primárias, que por sua vez retiram seu pressuposto de validade da Constituição Federal, que vai tirar o seu pressuposto de validade de uma norma fundamental, e a norma fundamental já estaria fora do ordenamento jurídico, né? Tá lá num sistema lógico e não no sistema jurídico positivo. Beleza, gente? Então, esse ordenamento, temos a Constituição Federal, as normas primárias, aquelas espécies normativas mencionadas no artigo 59 da Constituição Federal, como emendas constitucionais, as leis, tanto as ordinárias, complementares como delegadas, as medidas provisórias, resoluções das casas legislativas e decretos legislativos do Congresso Nacional, e também há, fora do artigo 59 da Constituição Federal, outras normas primárias mencionadas na Constituição Federal, como, por exemplo, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, certo? E as normas secundárias são os atos administrativos normativos que vão detalhar, especificar, esmiuçar obrigações que estão nas normas primárias, certo? Fica a dica aí, dá uma olhada nas nossas aulas sobre poderes administrativos. Tem uma aula que eu explico o poder normativo e o poder regulamentar da administração pública, que daí você entende onde que essas normas secundárias se encaixam. Legal, gente? E aqui no direito tributário. O direito tributário, o sistema tributário nacional, melhor, está inserido aqui. Onde, pessoal? Vamos lá, na Constituição Federal. Você vai encontrar do artigo 145 ao artigo 162 todo um trecho que trata do sistema tributário nacional. E esse trecho é muito importante, vai começar a ter o estudo de direito tributário, tem que ser na Constituição Federal. Perfeito? E daí, abaixo da Constituição Federal, temos o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária ou complementar, é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, certo? E cada entidade na nossa federação tem que criar suas normas jurídicas, suas leis para instituir e cobrar os tributos. Então, fonte do direito tributário aqui as leis federais, estaduais e municipais. E no âmbito do legislativo, aqui no direito tributário, as resoluções do Senado são muito importantes e vamos entender isso na próxima aula quando identificar tais fontes normativas, certo? E no âmbito do poder executivo, decretos e demais atos administrativos são importantes aqui no direito tributário quando estudarmos, por exemplo, a possibilidade de se utilizar alguns impostos com natureza extrafiscal. Decretos da Presidência da República podem alterar alíquotas, como, por exemplo, na alíquota do imposto de importação. Isso vamos estudar em outro momento. Então está aqui o Sistema Tributário Nacional no ordenamento jurídico brasileiro, um trecho da Constituição Federal, específico, é claro que toda a Constituição Federal conta nesse estudo, Código Tributário, leis federais, estaduais e municipais, resoluções do Senado, decretos e demais atos do Poder Executivo. Legal, gente? Bem, dito isso, muito importante esse recado. A Constituição Federal não cria tributos, mas cria a competência para as entidades federativas instituírem os tributos. A Constituição Federal não cria o tributo. O que cria um tributo, como regra, a lei ordinária é a principal fonte normativa dos tributos. As leis federais, estaduais, municipais e distritais. Essas leis ordinárias, com base nas competências determinadas na Constituição Federal, é que vão criar e, consequentemente, possibilitar a cobrança de tributos. Então, repetindo, a Constituição Federal não cria tributos. O que é que faz a Constituição? Cria as competências, as atribuições públicas para que as entidades da Federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal possam, por lei ordinária, criar tributos. Tá? Estudaremos logo na aula seguinte que a lei ordinária é a principal fonte normativa dos tributos, mas há outras situações. Há casos em que vamos
precisar conhecer leis complementares, as situações em que cabe medida provisória, as situações em que temos, inclusive, atos do Poder Executivo. Legal, gente? Lá na Constituição Federal, você vai encontrar no título 6, né, da Tributação e Orçamento, o capítulo 1 deste título é do Sistema Tributário Nacional, aquela faixa de artigos que eu falei há pouco, do 145 ao 162, onde você vai encontrar os princípios gerais do sistema tributário, as limitações ao poder de tributar, importantíssimo esse assunto, tá? Os impostos da União, dos estados, dos municípios e a repartição de receitas tributárias, beleza? Aqui está o Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal. E das normas jurídicas abaixo da Constituição Federal, certamente, né, de extrema importância para o início de um estudo de direito tributário, o Código Tributário Nacional. Daí vem uma pergunta: o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária ou complementar? Daí a gente volta lá no direito constitucional para fazer uma outra pergunta: qual a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Uma pergunta muito comum nas provas da OAB, em concursos públicos, nas provas da sua faculdade, tá? Lei ordinária e lei complementar. Existe hierarquia entre essas espécies normativas? Não, não tem nenhuma hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, tá? Ambas estão mencionadas no artigo 59 da Constituição Federal. Tanto a lei ordinária como a lei complementar retira seu pressuposto de validade da Constituição Federal. Então, entre elas, não há hierarquia, beleza? E o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária ou lei complementar? Observando a atual Constituição, a Constituição de 1988, no artigo 146, olha o que nós encontramos ali. Artigo 146 da Constituição, cabe a lei complementar. Não menciono todos os incisos aqui, apenas fiz alguns destaques. No inciso 2, por exemplo, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. No inciso 3, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... Daí vem na linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias e por aí vai outras prescrições constitucionais aqui. Ora, o que está escrito aqui no artigo 146 é típico assunto do Código Tributário Nacional. A propósito, ao estudar o Código Tributário Nacional, você vai observar que justamente lá temos essas normas gerais de tributação, beleza? Inclusive as normas sobre obrigação, fato gerador, base de cálculo, lançamento e por aí vai. Portanto, oxa, é meio óbvio, né? O Código Tributário Nacional, então, é uma lei complementar. Mas cuidado, é que quando o Código Tributário Nacional foi criado, lá em 1966, nossa Constituição não fazia essa distinção entre lei complementar e lei ordinária. Bem, abrindo um parênteses aqui do direito constitucional. Recordando que não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar é a sua forma de votação. Uma lei complementar, para ser aprovada, precisa de maioria absoluta. Isso significa, no mínimo, 41 votos no Senado e também, no mínimo, 257 votos na Câmara dos Deputados, certo? Então, uma lei complementar é aprovada com maioria absoluta. Uma lei ordinária é aprovada com maioria simples, também chamada de maioria relativa. Então, por exemplo, numa determinada tarde são 513, né, deputados e deputadas, mas raramente você encontra todos eles lá em Brasília, certo? Vamos imaginar que numa determinada tarde há 300 deputados e deputadas lá na Câmara, no Congresso Nacional. Beleza, 300, legal. Qual é a maioria simples, a maioria relativa em relação a 300? 151, correto? Então, se está na pauta daquele dia a aprovação de uma lei ordinária e há 300 deputados e deputadas, como é que se aprova uma lei ordinária? Com 151 votos, a maioria simples, a maioria relativa. Agora, se na mesma tarde também há uma lei complementar, independentemente do número de deputados e deputadas que estão lá presentes, nós precisamos de, no mínimo, a maioria absoluta para aprovar uma lei complementar. 257 deputados e lá no Senado, 41 senadores, já que são 81, né, as vagas no Senado. Beleza? Essa é a diferença entre lei complementar e lei ordinária. Isso foi um parênteses que eu fiz lá do direito constitucional. Volta aqui para o direito tributário. O Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, foi promulgado no dia 25 de outubro de 1966, sob a vigência da Constituição Federal de 1946. Na época, não havia previsão de lei complementar, por isso o CTN, quando foi aprovado, naquele ano, foi promulgado como lei ordinária. Por quê? Sequer havia lei complementar naquela época.
Resultado disso, chegou a 1988, na verdade a partir de 1967 já, com a previsão no sistema constitucional de leis complementares e leis ordinárias, o CTN, aprovado em 66 como lei ordinária, passa a ser entendido como uma norma cuja eficácia é de lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, uma das principais fontes de estudos, é óbvio, no direito tributário, é lei ordinária ou lei complementar? Formalmente uma lei ordinária, porque é assim que ele foi votado e aprovado, promulgado em 1966. No entanto, sua eficácia é de lei complementar. Isso fica muito claro observando o artigo 146 da atual Constituição. Em outras palavras, para alterar o Código Tributário Nacional hoje, apesar de ele formalmente ser uma lei ordinária, é necessário uma lei complementar. Beleza, gente? Então, resumindo, nosso sistema tributário nacional. Vamos encontrar na Constituição Federal as principais regras e princípios do nosso direito tributário e no Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária com eficácia de lei complementar, temos as principais normas jurídicas sobre a relação jurídica tributária de nós, particulares, contribuintes, em relação à administração pública, beleza? Esse é um panorama geral sobre o sistema tributário nacional e é tudo isso aí que a gente tem que estudar aqui no direito tributário. Beleza, pessoal? Tá aqui então o e-mail do Mapeando Direito para você entrar em contato com perguntas, críticas, sugestões e também nossas redes sociais. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.